Boa noite. Na ausência do Estado brasileiro, comerciantes no Rio encontraram um jeitinho de incentivar a polícia a trabalhar melhor. Estão pagando seguros de acidentes pessoais para os policiais que os protegem de assaltos. E na ausência do Estado brasileiro, os narcotraficantes colombianos descobriram um jeito de ganhar ainda mais dinheiro, exportando heroína para o mundo através das nossas fronteiras abertas na Amazônia. É o que você vai ver no Jornal da Globo e vai ver também. Queda de braço. Começa na semana que vem o combate ao crime organizado no Espírito Santo. Queda no caixa. Alta do dólar e fuga dos fundos de investimento derrubam a arrecadação de impostos. Queda na pista. 2 graves acidentes marcam o primeiro dia de treinos no GP de moto velocidade. Queda por avião. A astro do cinema começa a viagem ao redor do mundo em campanha contra o medo de voar. A abertura de John Travolta, agora, no Jornal da Globo. As autoridades brasileiras que estão perdendo a guerra contra o tráfico de cocaína já estão sendo desafiadas por uma nova onda, o tráfico de heroína produzida na América do Sul. Os narcotraficantes colombianos descobriram que podem ganhar mais dinheiro com a droga extraída da papoula e aproveitam as fronteiras abertas do Brasil na Amazônia para escoar a droga em direção à Europa e à Ásia. A heroína que chega ao Brasil é de origem colombiana. Depois de ter se transformado na maior produtora de cocaína do mundo, a Colômbia está agora disputando um lugar no tráfico internacional de heroína e já enfrenta os cartéis estabelecidos na Ásia. Calcula-se que a Colômbia já seja responsável por 12% da heroína consumida no mundo inteiro. A heroína está sendo plantada na Colômbia pelos mesmos camponeses que encontram na folha de coca o único meio de sobreviver. Os traficantes estão utilizando para a distribuição da heroína os caminhos tradicionais já utilizados há anos no tráfico de cocaína. O principal ponto de entrada em território brasileiro continua sendo Tabatinga, a 1.100 quilômetros de Manaus. A Polícia Federal diz que as quadrilhas que operam nessa região transformaram o rio Amazonas na principal via de trânsito da droga para o sudeste. Uma boa parte é dirigida para Belém. A Foz do Rio é o principal ponto de distribuição de cocaína e heroína para a Europa e a Ásia. Os narcotraficantes transportam a heroína pelos rios, fugindo das barreiras de vigilância montadas na fronteira. Só este ano, a Polícia Federal registrou a apreensão de 3 carregamentos de heroína em Manaus. A polícia conseguiu prender um dos líderes da quadrilha internacional que opera no Brasil. O colombiano José Inácio Pereira foi preso em maio deste ano durante uma operação da polícia num porto de Manaus. Ele gerenciava o transporte da heroína e encaminhava a droga para São Paulo e Rio de Janeiro, pontos de partida para a Europa, Japão e Estados Unidos. Para você passar 1 quilo, 2, 3, 10, 100 quilos de droga na selva amazônica é uma gota d'água no oceano. A heroína atraiu os narcotraficantes colombianos devido ao seu alto valor agregado. Quantidades e volumes menores que o da cocaína geram muito mais lucros e a papoula adaptou-se muito bem às encostas dos Andes, onde já se planta coca. A dependência que a droga causa é bastante conhecida. Este homem foi usuário de heroína por apenas 1 mês, o suficiente para ficar dependente. A necessidade de se obter mais uma droga, mais uma dose é muito grande. Eram contrações muito fortes, musculares, como cãibras, né? Como cãibras, como ansiedades muito grandes, muito fortes, como insônia, medo, precisando de mais uma dose, porque era uma coisa terrível. Se consumida em doses elevadas, a heroína é fatal. Numa primeira dose, se é elevada, a pessoa já tem o risco fatal de morrer de parada respiratória ou se tornar um dependente. Até agora, a heroína representou um papel relativamente pequeno no universo das drogas consumidas e traficadas em território brasileiro. Só a partir de 2001, a Polícia Federal começou a registrar apreensões significativas. 27 quilos no ano passado e 13 quilos nos primeiros 6 meses deste ano. Os americanos que financiam a guerra contra o tráfico na Colômbia acabaram indiretamente ajudando traficantes colombianos. Os americanos bombardearam bastante o Afeganistão, o maior produtor mundial de papoula, desorganizando em parte o tráfico na Ásia e abrindo oportunidades para os traficantes da América do Sul.
A derrota do Estado ao combater o crime organizado custa caro para os lojistas do Rio de Janeiro. Alguns comerciantes estão pagando seguro contra acidentes pessoais para os policiais que dão segurança contra assaltos. Um jeito de incentivá-los a trabalhar melhor. A reportagem é de Maria Paula Carvalho. O poder paralelo dos bandidos ameaça o comércio, obriga ao fechamento de lojas e provoca o contra-ataque dos empresários. Nesta loja, alarme em todos os produtos e o olhar vigilante das câmeras de vídeo. Nos bairros de Ipanema e Leblon, na zona sul do Rio, já são 3.000 instaladas. Cada lojista paga uma mensalidade de R$ 60 para manter os equipamentos funcionando. Do jeito que está a violência hoje em dia, fica difícil da gente combater ela sozinho. Então a gente tem que ter auxílio, tanto da segurança como da tecnologia, né? Mas isso não é tudo. Os comerciantes estão pagando seguro contra acidentes pessoais para 300 soldados que patrulham os dois bairros. Custo R$ 5.000 por mês. Com esse seguro, eles estarão cobertos por uma necessidade eventual de hospitalização, de qualquer necessidade dentro do trabalho deles. De acordo com uma pesquisa da Federação do Comércio do Rio de Janeiro, os lojistas do estado gastam em média 315 milhões de reais por mês com investimentos em segurança. Isso representa quase 4% do faturamento das empresas pesquisadas, mas pode chegar a 12%, como no caso das joalherias, o ramo que mais se protege com profissionais armados de plantão. Os setores mais assaltados são as lojas de eletrodomésticos, seguidas de supermercados e papelarias. O comércio investe anualmente 3 vezes mais do que o Estado em segurança. São 3 bilhões e 800 milhões de reais. O governo estadual investe 1 bilhão e 100 milhões de reais. Uma diferença de 2 bilhões e 700 milhões de reais. O investimento do comércio equivale a 19% do orçamento global do estado do Rio. Dinheiro que, no fim das contas, acaba saindo do bolso do consumidor. Isso entra diretamente na composição do preço. Na composição do preço de venda, ele tem que calcular quanto vai lhe custar de segurança. Ao todo foram pesquisadas 900 lojas de 18 setores. A Federação do Comércio do Rio de Janeiro vai entregar a pesquisa aos candidatos a governador do estado. O governo federal tem 3 meses contados a partir da semana que vem para provar que consegue combater o crime organizado no Espírito Santo. Se a missão especial, formada por agentes da Polícia Federal e procuradores do Ministério Público, não der certo, a Comissão de Direitos Humanos da Câmara vai denunciar o caso a organismos internacionais. A reportagem é de Júlio Mosquera. Em 90 dias, o governo federal espera virar o jogo contra o crime organizado no Espírito Santo. O prazo foi fixado na tensa reunião desta sexta-feira com representantes da Câmara dos Deputados e de entidades de defesa dos direitos humanos. A Polícia Federal vai enviar para o estado 50 agentes, 5 delegados e 2 peritos criminais. Uma das preocupações é proteger as testemunhas ameaçadas de morte. A Polícia Federal estará orientada no sentido de reforçar a defesa, a tutela, a guarda, a garantia dessas pessoas. Com o apoio da Receita, da Polícia Rodoviária Federal, do Banco Central e do Conselho de Controle de Atividades Financeiras, a missão especial do governo vai vigiar estradas e a lavagem de dinheiro. 4 procuradores federais e um subprocurador vão ajudar na tarefa. A Polícia Federal vai assumir a responsabilidade pelas investigações dos crimes contra direitos humanos. A Polícia Federal pode investigar fatos, ainda que sejam da competência da Justiça Estadual, mas a respeito dos quais o Brasil se comprometeu no cenário internacional por meio de tratados. O presidente Fernando Henrique pediu e as organizações de defesa dos direitos humanos prometeram dar um voto de confiança ao governo. As ações do Espírito Santo vão ser acompanhadas de perto. Se o governo falhar, o caso vai ser denunciado a instituições internacionais. A nossa última alternativa é justamente os organismos internacionais. Não havendo as ações, portanto, nós iremos nos socorrer. O Ministério da Justiça anunciou também que vai criar uma delegacia especializada da Polícia Federal em São Mateus, norte do Espírito Santo. Nos arredores da cidade há vários campos de pouso de aviões clandestinos que seriam utilizados por traficantes bolivianos. A seguir, leão magro, alta do dólar e fuga dos fundos de investimentos encolhem a arrecadação de junho. Vacas magras, escândalos e crise de confiança derrubam a Bolsa de Nova York.
tem um cérebro. Cérebro. Com seus microcontroladores, o BCL gerencia praticamente todas as funções eletroeletrônicas do veículo. Presta atenção! Autoclutch é o sistema de acionamento automático da embreagem, conjugado ao câmbio manual no motor 1.0. Você não precisa fazer nada. Chegou o novo Corsa, o superdotado. Não entendeu? Eu não acredito. Então vai dar uma voltinha que você vai entender tudo. Eu tinha uma dúvida. Se escolhia um banco exclusivo, com um gerente exclusivo, ou um grande banco, com agências e caixas eletrônicos em todo o Brasil. Banco por telefone, por internet. Aí o Itaú teve uma ideia. Itaú Personalité. Inaugure um Itaú só para você. A conveniência do Itaú, mas a exclusividade Personalité. A Proimagem Escola Técnica de Ipatinga, em parceria com o CETENG, está com matrículas abertas para o seu tradicional curso de radiologia. Agora também com 4 novos cursos técnicos, sendo enfermagem, instrumentação cirúrgica, gestão empresarial com ênfase em saúde e assistente em gestão empresarial. Cursos a partir de 1 ano de duração, com estágio garantido nas melhores organizações da região e amplo mercado de trabalho. Seja você também um vencedor nestas áreas. Tchau para a telefonia celular que você conhece. Diga oi para o futuro. Guerra contra o crime organizado. Os repórteres do Fantástico mostram como a Itália combateu o poder paralelo que controlava o tráfico de drogas e matava juízes, promotores e jornalistas. Na série Fôlego do Dr. Drauzio Varela, você vai ver como fica por dentro o pulmão de alguém que fumou durante 23 anos. Com cigarro não pode haver saúde. Este é o tema da série Folha. Vamos marcar uma data para você largar de fumar. É domingo, aqui no Fantástico. Pelo 5º dia consecutivo, a principal bolsa de valores do mundo, a de Wall Street, nos Estados Unidos, fechou em baixa. A crise de confiança dos investidores nas grandes corporações soma-se agora à crise de confiança dos consumidores na economia. Em Wall Street agora é o jogo do adivinha. Todo mundo tentando descobrir se os mercados finalmente chegaram ao fundo do poço. O índice Dow Jones fechou a semana com uma queda de 7,4%. Foi a pior semana da Bolsa desde 11 de setembro. Hoje, o que assustou os investidores foi o índice da Universidade de Michigan, que mede a confiança dos consumidores. Ele caiu, mostrando que os americanos devem gastar menos no mês que vem. O comércio representa 2/3 da economia dos Estados Unidos. Os consumidores estão preocupados com a onda de escândalos. Cada vez mais empresas admitem ter manipulado números e adulterado balanços financeiros. E até o presidente e o vice-presidente da República sendo acusados de fraudes e uso de informação privilegiada no passado. A dívida pública dos Estados Unidos voltou a crescer mais de $30 por segundo, como mostra este relógio. Ele foi criado há 13 anos e estava desligado desde 2000. Mas esta semana voltou a funcionar, o que é mais um sinal negativo. Os Estados Unidos tiveram 4 anos de superávit, mas hoje a Casa Branca anunciou: este ano o país vai ter um déficit de 165 bilhões de dólares. O governo está gastando mais e arrecadando menos. Cortou impostos, está investindo na guerra contra o terrorismo e enfrentando o fim de uma recessão. Uma conta que pode custar caro para o Partido Republicano em novembro, quando os americanos vão renovar parte da Câmara e do Senado. Aqui no Brasil, pelo menos nos últimos 5 dias, os mercados brasileiros andaram descolados dos mercados internacionais. Ainda bem. Fazia tempo que o mercado não vivia uma semana assim. Ainda não chega a ser a bonança depois da tempestade, mas já dá para dizer que o céu começou a abrir. Aos poucos, os investidores estão voltando à Bolsa de Valores de São Paulo.
que fechou em baixa só um dia na semana. Hoje, a Bovespa encerrou os negócios com uma alta de 1,48%, puxada pelas declarações do presidente do Banco Central, que está em Nova York, sobre a possibilidade de um novo acordo de transição com o FMI. A moeda americana, que registrou queda durante toda a semana, hoje teve uma pequena valorização. Fechou em R$ 2,81, alta de 0,53%. Para os analistas, nada de assustador. Mas o teste para o mercado financeiro vai acontecer mesmo a partir de segunda-feira. É quando grandes empresas americanas divulgam os balanços do trimestre. Nas últimas semanas, fraudes em resultados contábeis de outras empresas americanas derrubaram os mercados no mundo inteiro. Se as coisas lá fora não piorarem muito, a gente pode ter de novo uma outra semana de estabilidade, né? E se a gente completar, vamos dizer, 1 ou 2 semanas de estabilidade, eu acho que se abre a porta para a gente falar de uma queda na taxa de juros. A taxa referencial de juros do Banco Central está hoje em 18,5% ao ano. Na semana que vem, o Comitê de Política Monetária, o Copom, se reúne e pode até anunciar uma redução neste índice. Nos últimos tempos, os analistas andam confusos ao dar conselhos sobre os melhores investimentos. Mas no Rio Grande do Sul, os produtores de soja estão literalmente sentados sobre rendimentos que superaram as melhores aplicações financeiras. Eles estão estocando a soja que exportam para lucrar com a alta do dólar. Silos lotados de soja. A colheita terminou em abril, mas até agora, pouco mais da metade da produção gaúcha foi comercializada. Nessa mesma época, no ano passado, 70% dos grãos já tinham sido vendidos. O grão é nobre, o grão é dólar, e dólar tu sabe como é que é, né? Tendo na mão, sempre ganha um bom preço. Enquanto houver instabilidade cambial, este produtor diz que vai continuar estocando. Já são 240 toneladas de soja sem prazo para serem comercializadas. Ele está aventurando. Para melhor ou para pior também. É um risco. É um risco nesse tema correndo. Em vez de comercializar o produto e guardar o dinheiro no banco, muitos agricultores estão poupando soja. Nenhum investimento está rendendo tanto. De abril até hoje, o preço da saca de 60 quilos passou de 20 para 30 reais, aumento de 50%. No mesmo período, a poupança valorizou 2,15%, o dólar 22,8% e o ouro 29,2%. Além da alta do dólar, o maior produtor de soja do mundo, os Estados Unidos, enfrentam problemas. Segundo este analista de mercado, a previsão de pouca chuva nos próximos meses, época da colheita, ameaça a produtividade e faz subir o preço do grão na Bolsa de Chicago, onde é definida a cotação internacional da soja. O produtor tem um produto dolarizado e está protegido contra essas incertezas e alta volatilidade do mercado. A alta do dólar e a fuga dos fundos de investimento derrubaram a arrecadação de impostos. Em junho, a queda foi de quase 6% em relação a maio. Veja na reportagem de Carla Modena. Nos cofres públicos entraram 17,348 bilhões de reais em junho, queda de 5,6% em relação à arrecadação de maio. Um dos motivos foi a mudança nos fundos de investimento, que mexeu com o rendimento das aplicações. É uma queda de arrecadação elevada, são 470 milhões, que para um mês tem a sua representatividade. Grande parte desse comportamento não decorre de uma situação ruim da economia como um todo, mas sim são justificadas por situações pontuais e tecnicamente esclarecidas. Mas não foi só isso. Os pátios cheios das montadoras de automóveis são um termômetro do que está acontecendo. As vendas caíram, o que inibiu a produção. Resultado, menos arrecadação de impostos ligados à produção e ao faturamento. E o governo também perdeu imposto de importação, reflexo da alta do dólar e da economia mais fraca. A crise chegou na arrecadação. A desaceleração da economia e outros fatores que estão ocorrendo já se fizeram sentir na arrecadação federal. Apesar do cenário pouco favorável, a Receita Federal mantém a estimativa de arrecadação para esse ano, que é de 220 bilhões de reais. Mesmo assim, o Palácio do Planalto decidiu. Vai ser muito cauteloso na liberação de recursos do orçamento que estão bloqueados. Dos 4 bilhões retidos, só metade deverá ser liberada esse ano. E ainda assim, a conta-gotas. A seguir, turistas nada acidentais, passageiros mais velhos esquentam o setor de viagens no Nordeste. Piloto acidental. John Travolta comanda o próprio Boeing ao redor do mundo. Top Loja apresenta Primeira Festa Shalom em Conselheiro Pena.
Um verdadeiro momento de louvor e adoração nos dias 19, 20 e 21 de julho, na Praça do Pirulito. Dia 19, Val Martins e Banda. Dia 20, Carlinhos Félix, voz e violão. E dia 21, para a criançada, Tia Rose e companhia. Participação especial do pastor Elson Assis do Rio de Janeiro. Realização Projeto Vida. Apoio Panificadora Floresta e Posto Amigão. Nessas férias, vou pôr em prática o que eu pedi na escola. Não tem nem pra A nem pra B. O menor preço é no CD. Sabonete Palmolive 90 gramas, só 29 centavos. Arroz leve este tipo, um pacote 5 quilos, só 4,98. Macarrão Semolina Periquito 500 gramas, só 58 centavos. Ofertas válidas somente neste sábado. Coelho Diniz, certeza? De menor preço. Começou o Supra Desafio. Preços jogados na lona. Celta, cobrimos qualquer oferta. S10, cobrimos qualquer oferta. Avenida Rio Bahia 2315. Fone 3278-2100. Um programa alto astral, onde a alegria corre solta. Paradão Sertanejo. Domingo às 2 da tarde, na 100,1 FM. O melhor da música sertaneja, do momento e do passado. Paradão Sertanejo. Alfa Veículos. Uma nova loja, um novo conceito. Aqui você encontra os menores preços e melhores prazos em veículos 0 km de todas as marcas. Além de inúmeras opções em carros seminovos com o exclusivo certificado de procedência e qualidade, que garante a você, cliente, respeito e tranquilidade. Venha para a Alfa Veículos, porque os sonhos existem para serem realizados. Alfa Veículos. Todas as marcas em um só lugar. E a chamadinha, como é que fica? Vocês ficam aí brincando e eu tenho que avisar que daqui a pouquinho, no programa do Jô, eu converso com Aldine Miller. Converso com o pessoal que faz tudo mal, o pessoal da banda Para-Brisas do Fragasso. E com o médico que vem falar coisas fantásticas, novidades ótimas para os gordos, Américo Godoy de Matos. E tudo isso é daqui a pouquinho no programa do Jô. Agora ensaia. Ele é uma celebridade com uma missão. O ator americano John Travolta assumiu a cabine de comando de um Boeing 707 para dar a volta ao mundo. Travolta quer convencer as pessoas assustadas com os atentados do 11 de setembro que voar é seguro. Na primeira parada em Sydney, na Austrália, o ator desceu do Boeing ensaiando passinhos de dança. Travolta estava acompanhado da mulher e da filha. Para os jornalistas, ele encarnou o piloto John Travolta. Boa noite, senhores passageiros. Aqui quem fala é o comandante John Travolta, disse ele. O ator, de 48 anos, é apaixonado por aviação e pilota aviões há 20 anos. Travolta pretende também fazer escalas no Japão, Alemanha e Itália. O preço das passagens de ônibus interestaduais e internacionais vai subir a partir deste sábado. O aumento é de 11,9%. Para definir o reajuste previsto nos contratos, a Agência Nacional de Transportes Terrestres considerou o aumento dos preços do diesel, do pneu e dos veículos nos últimos 12 meses. Com a saúde em dia, dinheiro no bolso e muita vontade de aproveitar a vida, os turistas mais velhos aquecem o setor e já são considerados um ótimo filão pelas empresas de viagens. A reportagem é de Wallace Lara. Aos 70 anos, Dona Terezinha tem um álbum de fotografias invejável. Nele estão recordações das viagens que ela fez para Nova York, Roma e Veneza. A aposentada descobriu, depois de anos, uma vocação, a de ser turista. Eu vou economizando todo mês um pouquinho. Tenho também a ajuda da minha família, da minha irmã, meus irmãos que moram em Recife. Eles sempre me ajudam. Turistas como a Dona Terezinha são cada vez mais frequentes nos roteiros de viagens. Segundo a Embratur, no ano passado, 50 milhões de brasileiros movimentaram o turismo interno. E desse total, 5 milhões eram da terceira idade. Os passos são lentos, mas o setor cresce firme, 5% ao ano. E já desperta a atenção dos grandes hotéis. Neste inaugurado há 6 meses, um andar com 12 apartamentos foi adaptado para os turistas mais idosos,
que podem ter algum problema físico. Foram instaladas portas mais largas para passar uma cadeira de rodas, piso antiderrapante e nos banheiros, barras de apoio. Nunca tivemos registrados nenhum tipo de problema nesse sentido em relação a cheque sem fundo ou eventuais calotes, muito pelo contrário, é um público muito responsável. E se engana quem acha que o turista da terceira idade é controlado na hora de gastar. Na bagagem dele sempre há espaço para uma lembrancinha. Olha, é uma loucura. A gente tem que se controlar muito, porque senão deixa além do que a gente imagina. Acho que não existe turista controlado, não. 2 graves acidentes marcaram hoje o primeiro dia de treinos para o Grande Prêmio da Inglaterra de MotoGP no circuito de Donington Park. O primeiro foi com o campeão mundial, o italiano Valentino Rossi. Na queda, Rossi, que venceu 6 das 7 provas da temporada, fraturou o polegar direito. Foi liberado pelos médicos, mas ainda não decidiu se disputa o Grande Prêmio. Depois, caiu o companheiro de equipe dele, o japonês Toru Ukawa. Ele teve uma fratura no pé direito e outra parcial na quinta vértebra e não vai correr na Inglaterra. O brasileiro Alexandre Barros terminou o dia com o melhor tempo. A seguir, derrota verde e amarela, vôlei do Brasil não passa pela Polônia. Capelinha, a terra do café, no Alto Jequitinhonha, espera por você no 16º Capeliense Ausente e a 9ª Festa do Café. Dia 19, sexta-feira, chiclete com banana. Sábado, Sérgio Reis e Banda. Domingo, grande show com J Quest. Venha e traga seus amigos. Realização Prefeitura Municipal. Apoio Câmara Municipal de Capelinha. Informações 33 3516 1348. Felizes momentos pra gente viver. Pertinho do centro é só você querer. Bairro Alto Esplanada. A pura e qualidade de vida que a sua família quer ter. É o melhor investimento pra você fazer. Bairro Alto Esplanada não é um sonho, é o melhor investimento da sua vida. Informações e vendas Neves Engenharia, 3271-4024. Chegou em Valadares, a opção mais fácil para você comprar automóveis novos ou seminovos de qualquer marca. Careca Veículos, uma loja especializada em carros a diesel. Veículos em ótimo estado e procedência comprovada com financiamento em até 48 meses. Atendimento sério e capacitado, esperando por você de segunda a sábado até às 20 horas e domingo e feriado até às 12 horas. Careca Veículos, Avenida Brasil 3630, telefone 3275-5500. Neste sábado tem altas horas de muito agito. Tem os sucessos de Sandy e Júnior e a presença dos pentacampeões Edmilson e Roberto Carlos. Tem ainda Serginho Groisman batendo altos papos com a galera do Big Brother Brasil e Fabrício Pinta no pedaço, fazendo altas revelações. Neste sábado, depois de Supercine, Altas Horas. Chegou o Palio Fire. Novo Palio Fire, a partir de 14.790. Maratona Internacional de São Paulo. Oferecimento Novo Palio Weekend. A emoção espera por você. EFISC, inglês e espanhol, rápido e para sempre. Uma derrota inesperada. A Goiânia se vestiu de verde e amarelo, torceu muito, mas a seleção masculina de vôlei acabou derrotada pela Polônia. Uma festa verde e amarela inédita em Goiânia, que recebe pela primeira vez um jogo oficial da seleção masculina de vôlei. Mais uma oportunidade para pintar todo o patriotismo, uma lição que se aprende antes mesmo de nascer. A seleção joga em casa, o goiano Dante tem até o apoio dos pais na arquibancada. E como torcedores, eles também se decepcionam. O Brasil joga mal, erra muitos saques, não consegue defender, nem atacar com eficiência.
As fãs são pacientes, querem mesmo é fotos. Já o técnico Bernardinho, ele tem motivos para ficar irritado. A Polônia vence fácil o jogo, 3-0. O primeiro, 25-21. O segundo, 25-22. A torcida se empolga com a reação no terceiro set, comandada por Naubert e Giba. Mas enquanto os saques brasileiros param na rede, os poloneses param no chão. 27-25 no terceiro set. A seleção brasileira havia perdido apenas um set nos outros 4 jogos da Liga. Por isso a derrota de hoje por 3-0 acabou sendo uma surpresa até para os jogadores. Eles agora vão tentar consertar os erros, para além de autógrafos, dar também uma vitória para a torcida goiana. Brasil e Polônia voltam a se enfrentar neste sábado às 10 da manhã com transmissão ao vivo da Globo. Na Maratona de São Paulo, os atletas favoritos terão um adversário a mais durante a prova no domingo, o frio que chegou à cidade. Quenianos do cangaço. Logo no primeiro dia de Brasil, os atletas africanos já se mostraram simpáticos e totalmente adaptados. Elijah Korir é apontado como o maior destaque da equipe e um dos favoritos na corrida de domingo. Os atletas do Quênia ganharam 4 das 7 maratonas de São Paulo, 3 seguidas, as 3 últimas. No feminino, o domínio é brasileiro, 6 vitórias em 7 anos. Vice no ano passado, Maria Zeferina Baldaia está preparada para vencer, pelo menos visualmente preparada. Vestida de Brasil e com as unhas pintadas das cores da bandeira de Sertãozinho, a cidade dela, que fica no interior de São Paulo. Estrangeiros e brasileiros têm um inimigo em comum, o clima de São Paulo. O frio que está fazendo na cidade não estava nos planos de ninguém. A previsão do tempo aponta a temperatura mínima de 12 graus para o domingo. Elijah Korir diz que não chega a se preocupar com isso. Ele correu a Maratona da França com 10 graus e foi bem, mas já não treinou hoje. Preocupado em não pegar um resfriado. Eu espero que domingo esse tempo mude, porque senão vai complicar. O frio pode deixar a corrida mais equilibrada e, assim, esquentar a disputa pelos primeiros lugares da Maratona de São Paulo. A Globo transmite a Maratona de São Paulo domingo durante o programa Esporte Espetacular, que começa às 9 da manhã. O Jornal da Globo termina aqui. Você viu que vai estar nas manchetes dos jornais deste sábado. Alta do dólar e fuga dos fundos derrubam a arrecadação em junho. O Jornal da Globo volta segunda-feira com Ana Paula Padrão. Uma boa noite, ótimo fim de semana para vocês.